Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 16 de agosto de 2012. Nós estamos juntos há 186 dias lendo a Bíblia e hoje leremos primeira carta de Pedro, capítulo 4. Como temos dito, Pedro está na cidade de Roma, que muito se opõe ao Evangelho, e o Império Romano como um todo tem severas restrições à vida cristã. Não a compreende e a difama. E isso fica muito claro aqui em diversos momentos desta primeira carta que Pedro escreveu. E as pessoas que vivem no Império Romano daquela época, portanto, incompreendidas, são perseguidas, são difamadas. Veja o capítulo 4, verso 4. Difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Isso levava a sofrimento. Capítulo 4, verso 16. Se alguém sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Era sinal de que ser cristão traria em alguma medida, sim, sofrimento naquela cultura. E Pedro escreve esta carta, como temos dito, para encorajar os cristãos e incentivá-los. E a ideia é que eles, capítulo 1, olhem para a sua viva esperança, para a herança incorruptível que os aguarda, e exultem nisso, nessa salvação que os profetas anunciaram há muito tempo, mas que se concretizava agora na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era por isso que eles tinham que se portar com temor durante esse tempo de peregrinação, lembrando-se inclusive de caminharem como pessoas santas, porque Deus os chamou para a santidade. E então, no capítulo 2, como vimos, eles precisam deixar algumas coisas, deixar a inveja, a hipocrisia, a maledicência e se alimentar do genuíno leite espiritual para crescer e para viver uma vida cristã exemplar. E aí começa uma grande lista de várias coisas que precisam ser praticadas. Os cristãos precisam ser bons cidadãos, aqueles que são servos precisam servir bem, as mulheres, agora entramos no capítulo 3, precisam ser submissas e ganhar os seus maridos não crentes pelo seu bom procedimento, os maridos precisam viver a vida comum do lar, se interessar pela esposa e tudo mais. E todas as pessoas em geral precisam ter uma vida exemplar no que se refere ao amor, à misericórdia e praticar, portanto, o bem. E o apóstolo Pedro nos deixa no final do capítulo 3, como vimos ontem, o modelo. Verso 17 diz: se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra por praticar o que é bom do que praticando o mal. Note que o sofrimento está sempre em vista. Com certeza, no mundo hostil ao Evangelho, no mundo hostil aos valores de Deus, quem viver a vida cristã corretamente vai sofrer. E então Pedro diz, é melhor que você sofra praticando o que é bom do que praticando o mal. E ele dá o exemplo do Senhor Jesus, que no verso 18 do capítulo 3, vimos ontem, morreu, mas, como diz o verso 22 do capítulo 3, agora está no céu, à mão direita de Deus Pai, e estão subordinados a Cristo, anjos, potestades e poderes. Agora Pedro retoma um pouco o tema do sofrimento, que era o finalzinho do capítulo 3. E diz assim, ora, capítulo 4, verso 1. Tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, Jesus sofreu. Armai-vos também vós do mesmo pensamento, ou seja, prepare-se para sofrer, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Ou seja, você se prepare para o sofrimento que acompanha aquele que quer viver uma vida de santidade. Jesus sofreu para fazer a vontade de Deus e viveu uma vida santa. Você precisa tentar também as duas coisas. E aí então Pedro diz no verso 3, chega de você ter andado de acordo com a vontade dos gentios. O que nos faz pensar, portanto, que os destinatários desta carta eram pessoas que de fato eram gentios, não judeus, e que se converteram ao cristianismo. E que por isso mesmo tinham amigos, familiares e tal, que estavam acostumados a vê-los em condutas aceitáveis pela sociedade, mas que agora com os valores cristãos mudaram de vida e começaram então a sofrer preconceito, incompreensão e perseguição. Mas Pedro está dizendo, foi assim com Jesus. Ele morreu, sofreu e morreu para que a gente tivesse uma vida que é santa. Vai acompanhar um pouco de sofrimento sim, mas é nisso que estaremos seguindo o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então no verso 4 ele diz, o mundo está estranhando estas coisas porque vocês agora não concorrem, não abraçam o procedimento do mundo nos seus excessos de devassidão. Mas lembre-se, todo mundo vai ter de prestar contas da sua vida. Então, quando você se lembrar disso,
você vai procurar sim viver uma vida santa. Se estiver faltando paciência, ele diz no verso 7 do capítulo 4, lembre-se que o fim de todas as coisas está próximo. Então sejam criteriosos. E então Pedro dá diversas recomendações acerca do amor, da hospitalidade, do serviço, não é? E de todas as coisas que as pessoas deveriam fazer em termos de boas obras, aguardando o dia do juízo que está próximo. Quando então o momento de sofrer por fazer o que é correto teria finalmente acabado. Pedro diz, preparem-se. Se é para seguir o exemplo de Cristo, e se Cristo sofreu na carne, capítulo 4, verso 12, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A vida cristã vai ser difícil sim, vai ter os seus custos, mas nada disso é algo extraordinário que esteja acontecendo. Pelo contrário, quando vocês sofrem por fazer o que é certo, por viver uma vida santa, vocês estão, verso 13, se tornando coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ou seja, quando Cristo foi glorificado por fazer o que era correto, por viver uma vida justa e por morrer como inocente, nós estamos sendo coparticipantes do seu sofrimento e também da sua glória, na medida em que sofremos por injustiças, especialmente quando vivemos uma vida cristã pura, e também quando com paciência, com perseverança, depositamos a nossa causa nas mãos do Senhor, aguardando o dia do seu juízo. Que coisa maravilhosa esse argumento de que, ao nos identificarmos com o Senhor Jesus no sofrimento e também buscando uma vida santa, nós estamos nos compartilhando também da glória que vai ser revelada nele e também em nós. Que maravilha! Então, veja o verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Então Pedro está dizendo, olha, você está sofrendo, mas você é feliz. Pode ser que seja desagradável, mas isso não é ruim. Eu tenho trabalhado muitas vezes, quando aconselho irmãos e irmãs, na distinção disso. Nosso mundo tende a confundir o que é bom com o que é agradável. E não são coisas semelhantes, são categorias diferentes. Tem coisas boas que são desagradáveis. Por exemplo, vacina. Vacina é uma coisa boa, mas é desagradável. E tem coisas agradáveis que são ruins. Tem muita coisa que parece que vai dar um prazer pra gente quando a gente está fazendo, mas que depois a gente sabe que vai trazer malefício para a saúde, vai trazer malefício para a vida e tudo mais. Então, Pedro está dizendo, pense bem, você pode estar enfrentando aspectos desagradáveis de perseguição, de sofrimento, mas isso é efetivamente, objetivamente bom. Você é bem-aventurado. Então, se você sofrer como cristão, ele diz no verso 16, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus. E saiba, como diz o verso 18, que os que sofrem segundo a vontade de Deus estarão com isso sim, encomendando a sua alma ao fiel Criador. Estarão demonstrando o quanto são de fato filhos de Deus, suportando a provação do sofrimento com fé e com perseverança. Ah, meus irmãos, não é à toa que Pedro é chamado o apóstolo da esperança. E, mais uma vez, essa carta está nos estimulando a fazer o que é correto. E eu queria aplicar isso a você que, quem sabe, em algum momento se desanimou com a vida cristã. Quem sabe até mesmo dentro da igreja. Fez o que era correto e alguém lá dentro, alguma coisa que não era do jeito que você esperava, não era como você gostaria. Imagina encontrar uma coisa assim dentro da casa de Deus. Pois olhe, o apóstolo Pedro está nos estimulando a exatamente isso. Se você está fazendo o que é certo e parece que está dando tudo errado, continue, porque você é objetivamente feliz. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a aplicar esta palavra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta porção lida da tua palavra e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ajudando-nos a entendê-la e também a praticá-la. Ajuda-nos a encomendar ao Senhor a nossa alma, suportando com paciência a tribulação ou a perseguição que possa nos vir pelo fato de fazermos o que é correto aos teus olhos. Ajuda-nos a aguardar com paciência o dia que está próximo, o dia do teu juízo, descansando na tua justiça e esforçando-nos por sofrer por Cristo firmemente e também por preservar a nossa santidade. Nós te agradecemos e tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.